Bom, retomando então o nosso OAB Cidadania. E no nosso programa de hoje nós vamos falar sobre direito do consumidor. Contratado uma obra a atraso, o que o consumidor deve fazer? Olha, o tão sonhado apartamento, a casa própria, você comprou, está pagando, não vê a hora que fique pronto para se mudar. Programou, janeiro nós vamos fazer a mudança e o apartamento não fica pronto. Qual o direito que você tem e quais as providências que você deve tomar? Para falar desse assunto, nós vamos receber no nosso programa de hoje o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Alagoas, Dr. Antony Lima. Dr. Antony, quais as providências que o consumidor deverá tomar? Obrigada pela sua presença e obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço, Fernanda, a oportunidade de transmitir a todos essa questão que é bastante polêmica no dia a dia. Haja vista que o direito à moradia é um direito consagrado na Constituição, né? E que a pessoa tem o maior sonho, que é o sonho da casa própria. Então, quando a pessoa faz um contrato diretamente com a construtora, ela fica naquela esperança de receber o seu imóvel no prazo acordado. E isso gera diversas consequências. E muitas pessoas, às vezes, marcam datas do casamento, planejam seus móveis para aquela unidade habitacional, vão pagando, juntamente com as suas prestações, valores relativos a aluguéis, para quando chegar na data aprazada, receber o imóvel, deixar de estar pagando aluguel. Então, o atraso na entrega do empreendimento, ele gera diversas consequências de ordem negativa para o consumidor. Na verdade, nós não podemos falar só de dano econômico, porque tem dano econômico sem dúvida alguma, né? Você planejou que ia acabar o aluguel, agora vai ter que pagar mais porque atrasou. Sem contar toda a expectativa, todo o sonho de uma família que muitas vezes vai por água abaixo. Exatamente. É aquele projeto de família, aquele projeto de vida que acaba não sendo realizado. E o que o consumidor pode fazer? O que ele teria direito num caso como esse, André, que é tão triste para uma família? Olha, no caso de atraso na entrega do empreendimento, o próprio Superior Tribunal de Justiça já delimitou essa matéria e norteou os caminhos que o consumidor deve seguir. Então, por exemplo, hoje o STJ, ele acolhe a tese de que há a questão de 1% sobre o valor do imóvel, a título de não usufruir desse bem, há a questão dos danos morais devido ao atraso na entrega do empreendimento, ou seja, se durou mais de 1 ano, 2 anos, sem que ele receba, incide a questão dos danos morais, há a questão dos danos materiais, ou seja, se ele pagou um aluguel e vinha pagando a prestação e o aluguel, ele também sofre a penalidade. Então, hoje, além dos tribunais de todo o país, o STJ já delimitou bem esse tema. Então, o consumidor que tem a penalidade de ter seu imóvel em atraso, ele pode sim fazer valer os seus direitos, judicializando a questão. E com isso, consequentemente, vai obter alguns, vamos dizer assim, benefícios que para ele, hoje, ele está no prejuízo. Como, por exemplo, Fernanda, a questão mesmo do índice de correção no saldo devedor. É costume de uma construtora, mesmo ela estando em atraso, ela ficar corrigindo esse saldo. Então, já existem diversas decisões que, havendo o atraso na entrega do empreendimento, esse saldo devedor ele tem que ser congelado, não pode haver a correção. Veja que situação. O proprietário comprou o imóvel, não recebeu na data. Já está com atraso, continua pagando aluguel, frustrado, expectativa lá embaixo e, além disso, o saldo devedor continua crescendo. As construtoras realmente não podem ter esse tipo de postura. Então, é importante que se compreenda, construtora, você descumpriu o prazo, é preciso congelar aquele débito. Portanto, não pode o consumidor ser ainda penalizado com o acréscimo do saldo devedor. Então, isso é muito importante que todo consumidor conheça. Agora, infelizmente, a providência é a ação judicial. Muitos consumidores têm pavor da ação judicial, mas vai ter que ir para uma ação judicial para conseguir receber, porque muitas vezes não conseguem conciliar com a construtora, Exatamente. Que é o melhor caminho, né, Claro, doutor o melhor Antony? caminho seria a conciliação. Entretanto, no âmbito administrativo, poucos são os casos que são resolvidos de forma administrativa. Então, às vezes, a pessoa opta por fazer um distrato. E aí é onde está crescendo muito o número de distratos no nosso país.
em razão, seja do atraso de entrega da obra, em razão, seja de uma perda da capacidade financeira diante da grave crise econômica que o país passa. Então, vamos só entender, doutora Antônia, o que seria esse distrato para que a sociedade possa compreender? Muitos escolhem o caminho do distrato. Como funciona isso? O distrato nada mais é do que a ruptura daquele processo, daquele contrato de promessa de compra e venda. É uma extinção do contrato. É uma extinção do contrato. Então, o STJ também já delimitou este tema. No caso de esse distrato ser solicitado pelo consumidor, ele terá a devolução do que ele pagou na mesma forma que ele pagou. Ou seja, se ele pagou de forma parcelada, a construtora tem direito a reter um percentual, e esse percentual ele vai de 10% até 20%, a depender dos casos, e ela devolve no mesmo número de parcelas que foram pagas pelo consumidor, devidamente corrigida. É isso que eu ia perguntar. E tem correção nesse caso, né? Olha que para as construtoras isso também é um problema, porque nós vivemos um momento de crise. Claro. Então, o número crescente de distratos gera para a construtora uma insegurança no seu próprio capital, no seu próprio investimento. Então, isso também não é bom para o mercado imobiliário. Não. Então, é importante que a relação seja cumprida na íntegra, com o prazo acordado e respeitado até o final da relação, não é isso? Exatamente. Agora, tem também o outro lado, que é no caso da construtora dar causa à ruptura, ao distrato. Por exemplo, atraso de obra por mais de 2 anos é uma causa para se pedir o distrato. Neste caso... E nesse caso o consumidor não teve responsabilidade alguma. Isso. No caso em que a responsabilidade do consumidor, o STJ ele diz que o dinheiro deve ser devolvido de forma integral, sem retenção e com correção. Então é importante que o consumidor perceba a diferença. Em uma situação, em extinção do contrato, em caso de distrato, dando o consumidor causa a essa extinção do contrato, ele terá o direito de receber de volta, tendo a construtora o direito de reter uma parcela e devolver o resto do mesmo jeito que recebeu. Digo, parcelado com reajuste. Mas dando causa à construtora para a extinção deste contrato, a devolução é integral. Não Exatamente. Pode reter nada. Não pode. Então, é diferente o tratamento do consumidor, a regra aplicável ao consumidor, de acordo com quem deu causa à extinção desse contrato. Sim, até mesmo para haver um equilíbrio na relação contratual entre as partes, né? Uma vez que a construtora, por exemplo, mesmo com possível atraso, mas ela vem cumprindo as etapas de obra, e o próprio consumidor é que quer rescindir, então ele tem essa condição. Ele é uma condição colocada, a construtora não pode negar essa rescisão contratual, mas também ela tem o direito, vamos assim dizer, de devolver a quantia da mesma forma que recebeu. E de se organizar para pagar, né, Antônio? Porque, na verdade, não estava nos planos da construtora essa devolução nesse momento, Até né? porque se cresce muito o número de distratos, isso é um prejuízo enorme para as próprias construtoras. Como ela vai concluir o investimento, não é? O caixa da empresa. Então, realmente, traz um prejuízo para uma das partes, que no caso, então, ela seria a construtora. O que, na verdade, nós precisamos entender é que essa é uma relação contratual e que ambas as partes têm condições que devem ser cumpridas, respeitadas. E quando uma delas descumpre uma das condições, está dando causa, então, a essa extinção contratual. E é importante que o consumidor também entenda. Tendo descumprido o prazo, tente o acordo. Essa é a melhor saída. Afinal de contas, as demandas judiciais demoram, mesmo no âmbito dos juizados, as relações de consumo têm demorado para ter uma solução. Então, a melhor pedida, eu venho dizendo muito isso, que o caminho da mediação, da conciliação, o caminho do acordo é o melhor caminho. Mas não tendo saída, a ação judicial, então, é uma medida necessária nesse caso. E deve ser utilizada sempre em último caso, conforme você bem colocou aqui, a melhor forma é uma negociação administrativa. Infelizmente, nem todos conseguem uma solução no âmbito administrativo, porque o que se vê muito é o consumidor sendo penalizado com retenções maiores do que já estipulado pelos tribunais. Então, hoje, enquanto essa retenção, por exemplo, no caso da devolução, ela parte de 10% a 20%, algumas construtoras querem reter até 50%. Reter então, significa para o consumidor não devolver. Não devolver. Repare a situação. Então, ela, no momento em que ela propõe a devolução do valor empregado com uma retenção de 50%,
isso onera demais o consumidor, desequilibra a relação. É melhor ele não desistir. É melhor Donato. não É desistir. melhor não desistir, continuar com o imóvel. Ou, quiçá, até ajuizar uma demanda, porque ele sabe que o percentual vai ser bem menor. Para buscar do que uma ele retenção pagar. maior. Exatamente. Ou uma retenção menor, exatamente. Menor. A ideia, na verdade, é que o consumidor, então, tenha que arcar com 10% a 20% dessa retenção. Mas não tem que arcar com mais do que isso, não é? Exatamente. E nessa situação também deverá recorrer à via judicial para reduzir esse percentual da retenção, não é verdade? Exatamente, porque além desse percentual de retenção, vem todas as outras questões, como os danos morais, os danos materiais e a não fruição do imóvel. É importante que se compreenda, então, a não entrega gera uma violação, a expectativa, a moral do consumidor. Então, isso é um dano moral. E, na medida judicial, na ação judicial, os juízes vêm reconhecendo essa indenização pela violação causada à expectativa do consumidor, esse dano moral. Não só os danos materiais, os prejuízos que ele teve pelo atraso. Então, teve que alugar por mais tempo o apartamento que morava, teve outras despesas com relação ao mobiliário e assim por diante, além da questão do 1% do valor do contrato para recompor esse prejuízo. Sim. E tudo isso é maneira de recomposição dos danos sofridos pelo consumidor. Exatamente. E a questão em si do 1%, ela vai sobre o valor total do contrato. Né? É justamente pela não fruição do imóvel. Então, aquele consumidor ele deixou de usufruir do bem, está, como você bem colocou, pagando um aluguel e ainda pagando a prestação do seu imóvel. Já houve casos aqui da construtora, por exemplo, nem iniciar a obra, não fazer nem a terraplanagem e está recebendo o dinheiro do consumidor. Nesse caso, foi concedida medida liminar para suspender essa cobrança, porque aí já passa a ser uma cobrança abusiva, uma vez que ela não está dando a contrapartida em relação ao contrato, que é a realização da obra. E nem cumpriu as etapas da obra, não é isso? Perfeitamente. Então, isso é uma providência até que o consumidor precisa acompanhar, né? Não dá para comprar um apartamento e esquecer. É preciso acompanhar as etapas da obra, acompanhar a execução pela construtora e as construtoras, com o mercado da forma que está, lutar para que o distrato não aconteça, cumprindo os prazos. Isso faz parte da boa-fé da relação contratual e é fundamental para a credibilidade, para que o nome da construtora esteja sempre em alta. Mas esse assunto interessa muito a todo cidadão. Afinal de contas, hora ou outra nós escutamos, né? Ah, porque a obra não foi entregue, ah, porque a empresa não cumpriu, o consumidor vai fazer o quê? Já sabe, medida judicial se o caminho da conciliação não for possível. E sobre esse tema falamos com o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Alagoas, Dr. Antony Lima. Dr. Antony, obrigada pela contribuição, por essa oportunidade e pelos esclarecimentos à sociedade. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição para dirimir qualquer dúvida a respeito do tema. E para acompanhar outras notícias da OAB Alagoas, você não pode perder o nosso Facebook, o nosso Instagram e o nosso Twitter. Você precisa acompanhar todos os acontecimentos e a atuação da OAB. Mas vamos para o intervalo e até daqui a pouquinho. Até já!